Imagina que essa cliente de amarelo agora, ela venha no seu consultório com um caso de câncer de mama. Pronto, algo comum, não câncer de mama. E aí o que acontece? Aí de repente na constelação ela monta essa imagem que você vai ver. O que você consegue captar dessas imagens? Mas é óbvio que você vai tirar de história, você vai rechear de muitas outras informações para ter uma compreensão melhor. Então ela vai te passar um monte de dados de realidade, ela vai passar para você um monte de interpretações que ela tem das histórias. É como ela enxerga as histórias. E ela vai falar também da dinâmica do câncer, da relação que ela tem com o câncer e assim por diante. Mas observa o que de repente a constelação pode revelar, que vai muito além daquilo que ela disse verbalmente, ok? Dá uma olhada na imagem. E aí, vamos dar continuidade. Você vê quantos elementos tem aqui? Outra coisa importantíssima que tem aqui. Cada vez que eu trabalho com doença, dependendo da doença, se for doença importante, praticamente todas as doenças são importantes. Mas pegam, por exemplo, um câncer, eu sempre coloco vida e morte, porque eu quero ver essa conotação. Eu vejo o posicionamento do cliente, onde está dentro do campo. E é interessante, eu vejo a relação do câncer. Se você olhar, o câncer olha para a cliente. O câncer olha para o doente. A doente está olhando para a mãe. E colocou a vida como um componente assim, entre ela e a mãe. Então, olhar para a vida é olhar para a mãe. Essa é uma dinâmica adulta, uma dinâmica infantil. Essa adulta ou pseudo-adulta que está aqui, não parece um personagem que foi montado para alguma coisa. E esse personagem não olha para si mesmo e não se ama. É interessante. E agora observe a mãe. Para onde a mãe olha? Se você observar, ampliar essa imagem, você vai observar que a mãe está olhando para o câncer e não para ela. A mãe olha para algum problema. E o câncer está exatamente numa divisão entre ela adulta e ela criança. Observe essas dinâmicas. Tudo isso aqui são informações importantíssimas que você precisa trabalhar. O que seria colocar em ordem um sistema desse? Por que esse câncer apareceu? Porque a mãe dela já olha para o câncer. E esse câncer está mostrando o quê? O câncer está mostrando uma divisão entre o lado adulto dela e o lado criança. O lado adulto dela não olha para a criança dela. E a criança está buscando o pai. Só que essa criança, quando busca o pai, no fundo, está olhando para onde? Para a morte. Bom, muitas coisas a serem trabalhadas aqui. Mas veja como a constelação revela uma série de fatores que ajudam demais no tratamento, na compreensão do problema e dão dicas fundamentais do que precisa ser feito para trabalhar nesse caso. Se você ouvisse apenas o blá blá blá, a história que veio do hemisfério esquerdo, você não teria essa quantidade enorme de informações que estão aqui. E isso que eu poderia colocar, por exemplo, os objetivos de vida dela, poderia colocar a sexualidade. Olha quanta coisa daria para colocar ainda mais. Que daria um colorido muito maior, um mundo de informações ainda maior do que esse que já está aqui. Bom, a questão não é saber as informações, é você compreender o que essas informações passam para você ter noção de fazer diagnóstico, caminho de tratamento e tratamento. Ok, bem-vindo à análise sistêmica, semana da análise sistêmica, bem-vindo a essa ferramenta da constelação sistêmica individual. É impressionante como ela auxilia e muito no tratamento. Para a minha vida, para a minha vida pessoal, familiar e profissional, foi um marco, mudou radicalmente o que eu fazia. Quer dizer, deu uma acelerada absurda nos processos. Coisas que eu levava anos para poder entender o que estava acontecendo, hoje com essa dinâmica dessa ferramenta eu vejo da hora, e é possível compreender e ajudar muito mais rapidamente esse cliente. E de novo, para ficar mais fácil, a cliente é de amarelo, o marido dela está de azul, tem uma filha que está de verde, a pequenininha, a mãe e o pai são vermelhos. O azul, o elemento azul que você enxerga aí é o câncer. E aí você está vendo uma criancinha de amarelo.
Essa criancinha de amarelo é o lado criança da cliente, lado criança da cliente. E agora, o branco e o preto não é mais futuro e passado. Nesses casos, eu prefiro colocar como a vida e a morte, onde fica a vida e onde fica a morte, ok? E aí você dá uma olhada nessa imagem, vê que informações você consegue pegar dessa dinâmica sistêmica que ela te trouxe. E vamos lá, vou ajudar você a fazer uma série de interpretações. Por exemplo, nós estamos falando de câncer de mama, né? Então tem a ver muito com o feminino. Então eu vou colocar uma coisa assim, veja a dinâmica de feminino que existe na cliente. Dinâmica de feminino, a relação dela como esposa. Dá uma olhada e vê o que acontece na relação do casal que está colocado aqui. Outra relação que é importante dentro do feminino, maternagem. Ela como mãe. Veja ela como mãe em relação à filha de verde. Outra, relação de filha com a mãe. Dá uma olhada entre ela e a mãe. Para onde ela está direcionada? Dá uma outra olhada, ela com ela adulta em relação a ela criança, que no fundo tem a ver com amor próprio, ela se amar e se cuidar. E dá uma olhada e ver se o lado adulto dela está conectada com o lado criança dela. E observe uma coisa interessante. O que existe entre o lado adulto e o lado criança? Exatamente o quê? O câncer. Olha que coisa interessante está acontecendo aqui. Outro lado dela, ela ser filha do pai, a relação com o pai. O lado adulto dela está direcionada para a mãe. Inclusive colocou a vida como, a hora que ela olha para a vida, no fundo ela está olhando para onde? Para a mãe. Mas o lado criança dela olha para o pai, está direcionada para o pai. Então você vê que tem uma grande divisão entre ela. Então nessa dinâmica você está vendo outra, a relação dela com a doença. E observe, nesse caso, se você conseguir perceber com mais detalhes, a doença está direcionada para ela. Bom, outros casos que você pode ver aqui, a relação de casal. Observe a relação de casal que ela tem com o marido e observe a relação de casal que a mãe tem com o pai. E observe, tem alguma coisa que chama atenção? Eu acredito que sim, né? Porque dá uma olhada. Tem uma grande distância e aqui na relação dela com o marido também está ocorrendo uma outra distância. Quer ver outra dinâmica interessante? Observe o lado criança, a menina que ela tem dentro dela e que foi lá no passado. O lado criança está direcionado para onde? Para a mãe ou para o pai? Se observar, está praticamente no meio dos dois, né? Mas o lado criança está conectado com o pai, mas o lado adulto está conectado com a mãe. Agora observe a filha dessa cliente. A filha está conectada com quem? Está do lado de quem? Com o pai. Mas essa menina olha para onde? Para a mãe. Bom, se continuar essa dinâmica sistêmica, você tem noção do que vai acontecer lá no futuro? Por exemplo, você consegue entender, compreender as possibilidades dessa criança repetir a dinâmica da mãe dela, que é de amarelo, e de repente desenvolver também um câncer de mama? Espera aí que eu vou falar mais coisas ainda no próximo áudio, ok?